Saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus. É para mim uma grande alegria poder estar aqui na primeira Igreja Batista do Porto, mas não só, também o lugar onde marca a história dos batistas, não é? E eu agradeço muito o convite que foi lançado pelo pastor Eliel, pela Igreja, para poder estar aqui. É uma honra, para mim é uma honra. Eu gosto muito de visitar lugares históricos, onde vou, gosto de visitar lugares que são marcos na história, e este é, sem dúvida, na nossa história, na história dos batistas em Portugal, um lugar desses. Mas mais do que o lugar, não é? Mais do que o lugar é aquilo que ele representa e aquilo que aqui está, que é muito mais importante. A igreja não é o tabernáculo, não é a casa, a igreja somos nós. E é isso que nós queremos engrandecer também e exaltar em nome do Senhor. Então, mas não deixa de ser um prazer muito grande. Eu nunca tinha estado aqui, confesso, que nunca tinha estado aqui, portanto, para mim tem sim alguma emoção estar aqui neste lugar e logo para trazer a palavra do Senhor num culto de celebração de aniversário, o 113º aniversário da Igreja. Penso que não está aqui ninguém do tempo da fundação da Igreja, pois não? Mas nós damos graças a Deus por todos aqueles que ao longo da história foram fiéis ao Senhor para poder hoje esta igreja estar a celebrar 113 anos. E não só esta igreja, porque muitas são o resultado do trabalho que aqui teve início. Eu trago saudações da Igreja Batista da Parede e também eu saúdo a igreja por este aniversário. O pastor Andrés, que ainda há pouco telefonou para mim, disse para não me esquecer também de dar saudações aos irmãos, e como eu já mencionei, também o pastor António Gonçalves da Igreja de Leiria. O pastor Andrés, como sabem, e já foi dito aqui, ele está trabalhando comigo na Igreja da Parede e também numa das nossas missões, para além de ter sido a pessoa em quem eu confiei a vida da minha filha do meio. E os filhos do meio são sempre mais... Temos que ter mais preocupação com eles, não é? Mas a Dina, que alguns também conhecem. E eu quero dar graças a Deus e lembrar que esta igreja, ela que conhecemos muito, eu e muitos outros irmãos no nosso país, conhecemos muito esta igreja pela história, não é? Pela história. E hoje eu gostava de procurar falar um pouco sobre um texto que nos fala do Natal, porque nós estamos na quadra do Natal, não é? Nós estamos em dezembro, nós estamos a celebrar o Natal, mas ao mesmo tempo lembrar que há alguma ligação entre aquilo que aconteceu no nascimento de Jesus e também a história da Igreja. Porquê? Porque esta Igreja, assim como todas as igrejas, elas só existem porque um dia Jesus nasceu. Sem Jesus não há Igreja. Porque Jesus nasceu, porque Jesus cumpriu o plano eterno de Deus para a redenção do pecador, então a Igreja existe. E é uma bênção e um grande motivo de louvor o que esta Igreja representa para todos nós batistas. A sua fidelidade à palavra, a sua firmeza na palavra. Vi agora mesmo, não é, com os projetos missionários, a sua visão missionária. Então, ela tem conservado a sã doutrina. Muitas igrejas hoje, históricas, desviaram-se da sã doutrina. Graças a Deus que 113 anos depois,
a PIB do Porto, ela mantém-se fiel à sã doutrina, à palavra de Deus. Então é de dar graças a Deus por tudo aquilo que tem e tudo aquilo que representa esta igreja e todos aqueles que ao longo destes anos por aqui têm passado. Uma igreja que tem sido fiel ao Senhor. E é uma igreja que, à semelhança daquilo que aconteceu com Cristo quando Jesus nasceu, também é uma igreja que revela a glória e a imagem de Deus. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que o Verbo fez-se carne e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Eu gostava de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para acompanharem a leitura de Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7. O Evangelho de Lucas diz assim: Aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio, ou algumas Bíblias dizem Quirino, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Há três aspectos aqui neste texto que eu gostava de realçar, que aconteceram ou que estão ligados ao nascimento de Jesus, e eu gostaria de fazer também um paralelo entre esses três aspectos deste texto com a vida da Igreja de Jesus, mas em particular da primeira Igreja Batista do Porto. O primeiro aspecto é que o nascimento de Jesus é uma realidade, é um facto histórico. Jesus não é um mito, não é uma lenda, ele é real. Um outro aspecto é que nós encontramos neste texto também, é que o nascimento de Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo que o Pai já tinha prometido, que o nosso Deus tinha garantido que havia de acontecer, e que, porque Ele é fiel e porque Ele é soberano, tudo aconteceu como estava previsto. E o terceiro aspecto é que, quando Jesus nasceu, não havia lugar para Ele. E também hoje, para a mensagem que a Igreja transmite, em muitos lugares, em muitas casas, também não há lugar para Ele. A Igreja de Jesus é uma igreja fundada num Jesus real, num Jesus que não é um mito, que não é uma lenda, que não é uma história inventada. Diz o texto bíblico: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria. Então, há referências históricas na palavra de Deus sobre a altura, o momento em que Jesus nasceu. Ao descrever o nascimento de Jesus e a história de Jesus, o evangelista Lucas empenhou-se num sério trabalho de investigação para que aquilo que ele dissesse correspondesse exatamente à verdade,
Podemos dizer que Lucas foi um historiador. Se os irmãos olharem no capítulo 1, logo nos primeiros 4 versículos, ele diz, porque ele dirige este evangelho a um amigo seu, chamado Teófilo, e ele diz no versículo 1, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Ele foi-se informar, porque Lucas não foi daqueles 12 discípulos ou de 12 apóstolos que acompanharam Jesus. Lucas veio mais tarde a ter conhecimento e ele quis saber pormenor por pormenor, fez entrevistas, investigou para que pudesse escrever, inspirado por Deus, claro, mas com base em tudo aquilo que ele tinha registado. Há uma preocupação de mostrar aos seus leitores, sobretudo a este amigo Teófilo, que pelo nome provavelmente era um grego, que Jesus não era igual aos deuses da mitologia grega, aos deuses inventados pelos homens, mas ele era real. E esta igreja, ela persiste estes anos todos, porque ela está fundada num Cristo que é real, num Jesus que é verdadeiro, que não é um mito. Nós podemos encontrar no Evangelho a família de Jesus, a genealogia de Jesus, os lugares onde ele passou, o lugar onde ele viveu, o lugar onde ele nasceu. Dele falaram muitos, e não só seguidores seus, até historiadores que não eram cristãos, que nunca foram cristãos, como Flávio Josefo, que era um judeu, historiador da altura, e que menciona o nome de Jesus e os seus seguidores. Celebrar o Natal como nós estamos neste mês a celebrar, e celebrar o aniversário da Igreja, não é celebrar uma coisa que está no abstrato, fundamentada numa lenda ou num mito, mas num Deus real e verdadeiro, num Deus que nós podemos falar com Ele, podemos desabafar com Ele, porque Deus é real. O Natal não é um mito. O Pai Natal sim, mas o Natal não. E infelizmente, muitas das nossas crianças, e até já há alguns adolescentes, que se lhe perguntarmos o que é o Natal, eles não sabem o que é. Esta semana que passou, porque viajei para vários lugares, por causa do nosso trabalho também, e vou ouvindo o rádio, às vezes vou sozinho, vou ouvindo o rádio no carro, e estava a ouvir entrevistas a crianças sobre o Natal. Nenhuma mencionou o nome de Jesus. Hoje, se nós falarmos às pessoas que estão aí na rua sobre o significado do Natal, vão falar de tudo, menos de Jesus. Podemos dizer que é a estratégia de Satanás apagar o nome de Jesus, mas ele não vai fazer, não vai conseguir, porque Deus é real, é forte. Temos cantado isso aqui hoje. Então, esta igreja é uma igreja viva, porque ela se fundamenta num Jesus que é vivo também, que é real, não é uma história inventada. A igreja hoje tem um grande desafio. E o grande desafio que nós temos, meus irmãos, é não deixar que o nome de Jesus seja apagado. É a nossa responsabilidade levantar bem alto o nome de Cristo, sem ter vergonha nem medo de dizer que a nossa fé se fundamenta
num Cristo verdadeiro, real, que está vivo e não num mito ou numa lenda. As pessoas hoje acreditam muito mais nas lendas, nas coisas absurdas, do que naquilo que é o Evangelho verdadeiro de Jesus, que é real. Acreditam muito mais que a sua vida pode ser dirigida por um astro, pela lua, pelo sol, por um outro astro qualquer, do que pela pessoa de Jesus. Acreditam muito mais que uma pedra tem mais influência na sua vida do que Jesus. E a Igreja tem que levantar bem alto. Isso sim, são lendas, são mitos, mas Jesus é verdadeiro. E cabe a esta Igreja continuar nessa missão. Cabe a cada um dos irmãos. E eu pergunto, o que é que tu estás a fazer? Qual é o compromisso, meu irmão, que tu tens de não deixar que o nome de Jesus seja abafado? Nós temos que ter esse compromisso. A outra verdade que eu tinha falado é que Jesus nasceu e um dos aspectos que nós verificamos aqui no texto é que Ele veio dar cumprimento a tudo aquilo que a palavra de Deus já dizia a seu respeito. E da mesma maneira como aquilo que aconteceu com o nascimento de Jesus foi o resultado da soberania de Deus e da fidelidade de Deus, também a Igreja de Jesus é resultado da fidelidade e da soberania de Deus. Por que é que eu digo isto? Porque eu creio que esta Igreja está firmada num Deus fiel e soberano. Um dos aspectos que sobressai nesta história do Natal é que tudo aconteceu como estava planeado, mesmo quando aparentemente tudo parecia que iria acontecer ao contrário. E porquê? Porque diz que Jesus nasceu em Belém. Todos nós sabemos isso. Jesus nasceu em Belém. Diz na Bíblia, os cânticos falam disso, mas não nos podemos esquecer que quando Maria ficou grávida, ela estava na Nazaré. Quando lhe foi anunciado que ela ia ficar grávida, ela estava na Nazaré. Agora, para nós podemos pensar assim, 100 e poucos quilómetros, não havia grande diferença. Qual era a dificuldade? Irmãos, vamos recuar 2000 anos para fazer 100 e muitos quilómetros, ir do norte da Galileia até à Judeia. Eram viagens que muitos nunca faziam na vida, porque não havia nem o Alfa, não é? Nem aviões, nem bicicletas, nem tão poucas trotinetas elétricas que agora há, não é? Não havia nada disso. Então, imagine-se alguém fazer uma viagem daquelas, a pé, ou com a ajuda de um jumento, e grávida. Tudo poderia dizer assim, não. Se José dissesse, vamos fazer uma viagem, eu tenho a certeza que Maria dizia logo, nem penses. No estado em que eu estou, nem penses. Imaginem. Só que Deus, que é soberano, Deus que é fiel, usou inclusivamente até alguém que era incrédulo, que era ímpio, que era pagão, para cumprir os seus propósitos. E o imperador, César Augusto, decretou que todos tinham que ir à terra dos seus antepassados para se recensearem. E isso obrigou José e Maria a fazerem aquela viagem. E cumpriu-se o tempo.
e quando se cumpriu o tempo, estavam em Belém. E cumpriu-se não só o tempo, como se cumpriu aquilo que estava escrito pelo profeta Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2, quando ele disse: e tu, Belém Efraíta, ou Belém Efrata, que és a mais pequena entre as terras de Judá, de ti nascerá aquele... eu vou ler para não dizer nada errado, está bem? E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquele que era o Deus eterno e que haveria de nascer na cidade de Belém. Profecia dita por Miqueias. Mas não foi apenas a profecia dita por Miqueias. As profecias de Isaías e outras profecias de Sofonias do Velho Testamento cumpriram-se ali. E cumpriram-se porquê? Porque Deus é fiel. E sendo fiel, é também soberano. Ele está no controle de todas as situações e levou a que tudo se encaminhasse para que naquele dia, naquele momento, naquele lugar, o Salvador nascesse. Meus irmãos, isto nos diz que nada é obstáculo para os propósitos de Deus. Nada é um obstáculo. Deus controla tudo, todas as coisas e todos, e pode usar até um incrédulo, um ímpio, um descrente, para levar a efeito os seus propósitos, porque Ele é soberano. Eu tenho a certeza que esta igreja tem muitos testemunhos disso mesmo, da soberania e da fidelidade de Deus. Não só esta, mas muitas igrejas assim têm. Nós temos vivido isso na Igreja da Parede, como Deus tem demonstrado que Ele é fiel e é soberano. Há uns anos atrás, no 2011, na Igreja da Parede, nossas instalações eram alugadas há muitos e muitos anos e fomos confrontados com a necessidade de ter que ou sair ou comprar, e tínhamos mesmo que resolver aquele problema. A igreja não tinha dinheiro. E um dia nós fizemos uma campanha de oração e estivemos em oração 24 horas. E tinha sido anunciado à igreja que o motivo pelo qual nós iríamos orar era saber o que é que Deus nos mostrasse, se haveríamos de procurar outro lugar, se haveríamos de comprar aquele lugar. E quando estava já programado esse dia de oração, em que a igreja estaria de sexta-feira à noite até sábado à noite em oração seguida, eu recebo a meio da semana um telefonema dos responsáveis, dos donos daquela casa. Eles não eram bem os donos, mas eram como se fossem, porque eram os herdeiros da dona, e a dona já estava muito idosa, já não podia. E eles disseram que gostavam de falar comigo nesse dia, e se havia algum problema de irem à igreja para falar comigo. E eu disse-lhe que não havia problema nenhum, que podiam vir, e era exatamente aquilo que nós estávamos a prever que iria acontecer. Eles vieram confrontar-nos com essa situação. Ou compram, ou saem, ou temos que resolver este assunto. E eu disse: olha, podem vocês não ter a mesma fé que nós temos, mas eu quero-vos dizer uma coisa: a vossa vinda aqui hoje é resposta àquilo que nós estamos a fazer hoje aqui. E expliquei-lhe: a igreja tem estado em oração. Queríamos saber o que é que Deus nos queria mostrar. E a vossa proposta para nós comprarmos as instalações é a resposta que Deus quer que a gente compre. Só que havia um problema. É que como a igreja não tinha dinheiro e eram os anos de crise grandes, nenhum banco emprestava dinheiro, nós não sabíamos como é que havíamos de fazer. E eu não vou te contar a história toda, porque senão demoraria muito tempo, mas vou apenas dizer que um banco que não era o nosso, nós encontramos uma pessoa muito receptiva naquele banco.
Era a gerente de um banco que tinha trabalhado num balcão, não na parede, para quem conhece ali a linha de Cascais, nós estamos na linha de Cascais, e na linha de Sintra há uma outra igreja que é a Igreja do Cacém. E a Igreja do Cacém tem um trabalho social, que é o Centro Social Batista. E essa senhora, que era gerente do banco, tinha trabalhado durante muitos anos no Cacém. E quando ela me foi apresentada, ela disse: olha, eu acabei de chegar agora aqui à parede, estou aqui há pouco tempo, venho como gerente deste balcão, mas estive muito tempo no Cacém. E estou muito bem impressionada com os batistas, porque o meu filho foi sempre acompanhado lá pelo Centro Social Batista, para os irmãos verem o que o bom testemunho de uma igreja pode ter influência na outra, não é? E vice-versa, o mal também. E eu gostei tanto de vocês, batistas, que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para convencer todas as instâncias e todos os passos que têm que ser seguidos para que vocês tenham financiamento. E, meus irmãos, houve um dia em que ela olhou para mim e disse: se vocês conseguirem o financiamento, é mesmo milagre. E o milagre aconteceu. E nós conseguimos. Eu estou a contar isto para dizer o quê? Que o mesmo Deus que nunca esqueceu a sua promessa de enviar o seu Filho ao mundo e a cumpriu, o mesmo Deus que usou até o imperador romano para fazer com que José e Maria chegassem a Belém e a promessa se cumprisse no lugar que estava predito, é o mesmo Deus que controla todas as coisas. Eu acredito que na altura certa Ele transferiu aquela mulher ali para a parede para nos ajudar na sua obra, para ajudar a sua obra. E, irmãos, eu quero dizer com isto que haja o que houver na vossa vida, na vida da igreja, os dados que estão colocados podem parecer todos em oposição àquilo que a gente pensa que deverá acontecer. Podem mostrar-nos que é tudo difícil, impossível até que alguma coisa venha a acontecer. Mas eu garanto-vos, irmãos, que se é propósito de Deus, se é vontade de Deus, Ele vai fazer com que se cumpra. Porque para Deus nada é impossível. É por isso que a Bíblia nos diz em Romanos 8:32 que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Igreja está firmada num Deus que é fiel e que é soberano. Isso foi demonstrado no nascimento de Jesus. A sua palavra cumpriu-se como Ele tinha dito. E a sua palavra cumpre-se também hoje, como Ele assim diz. E se Ele diz que estará conosco, Ele vai estar. Se Ele diz que nos vai amparar e ajudar, Ele vai amparar e ajudar. Mas também se Ele diz que nos vai corrigir, Ele também nos vai corrigir, porque Ele é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus não muda. Os homens podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. Hoje é igual àquilo que era antes e vai continuar a ser. E cabe a nós, Igreja de Deus, levantarmos bem alto também esta palavra, confiando nela e ensinando, passando aos outros, às gerações que vêm a seguir, para que se Jesus não vier antes, daqui por mais 100 anos, a PIB do Porto continue a ser fiel a esta palavra. Porque Deus continua a ser fiel à PIB do Porto. Finalmente, uma igreja fundada num Jesus que é real, que não é um mito, uma igreja firmada num Deus que é fiel e soberano, e uma igreja que é o lugar onde Jesus tem lugar. Agora, os irmãos estão dizendo, mas Jesus tem lugar na igreja. Irmãos, nem sempre. Antes de dizer o que eu queria dizer, vamos só olhar aqui o texto. O texto diz no versículo 7
e todos nós conhecemos a história, que Jesus nasceu, foi deitado numa manjedoura, o lugar onde os animais comiam, e termina dizendo, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus não foi colocado na manjedoura só porque era de uma família pobre. A família não deveria ser muito pobre, a família de Jesus, penso eu. E porquê? Porque José tinha uma boa profissão. José era carpinteiro. E naquela altura não havia coisas feitas em alumínio e muita coisa era feita em madeira. Portanto, ele devia ter muito trabalho. E Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. Foram as circunstâncias. Eles viajaram, não estavam na sua casa, chegaram a uma cidade que estaria agitada. Imaginem muita gente vindo para a cidade para cumprir o decreto, visitando os amigos. E aquelas viagens naquele tempo não era chegar e voltar. Era chegar e ficar um tempo. Porque uma viagem tão grande, tantos dias a viajar para depois chegar, fazer o recenseamento e voltar para trás. Não, aproveitavam para ver a família, para ver os antepassados, para conhecer, alguns até para trabalhar um tempo ali antes de voltar. Então havia muita gente que não era dali e que estava ali. Parece que também só haveria uma estalagem, porque aqui não diz que não havia lugar nas estalagens, diz que não havia lugar na estalagem. Sendo Belém uma terra pequenina, se calhar só tinha uma estalagem. Maria e José devem ter sido dos últimos a chegar. Senhora grávida, andando mais devagar. Não havia lugar. Havia sim uma cidade muito agitada, havia uma cidade cheia de gente, mas havia também uma cidade indiferente àquela família que precisava de um lugar para Jesus nascer. Ninguém quis saber se ela estava grávida ou não. Chegou a hora e Jesus nasceu num lugar humilde. Irmãos, hoje, neste mundo em que nós vivemos, é igual. Muita agitação, muita confusão, mas também muita indiferença a Jesus e à Igreja de Jesus. Tenho por experiência, e muitos dos irmãos que têm falado de Jesus a outras pessoas deverão ter essa experiência. Quando falamos de religião, quando falamos da opinião sobre isto ou aquilo, as pessoas ouvem-nos. Assim que nós dizemos o nome de Jesus e falamos da nossa fé em Jesus, acabou a conversa. Ninguém tem lugar para Jesus. Mas isso é o mundo. E nós, Igreja? Será que temos lugar para Jesus? No mundo continua a não haver lugar para Cristo. Mas a Igreja, ela está aberta para Jesus? Sabem que muitas vezes a Igreja não está aberta para Jesus. A Bíblia fala-nos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, de uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. Uma igreja morna. Uma igreja rica que tinha tudo, tinha muita coisa, orgulhava-se de não ter falta de nada, mas era uma igreja morna. Sabem o que é que Jesus diz a essa igreja? Em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Porquê? Porque aquela igreja que se orgulhava de ser, que se orgulhava de fazer, não tinha lugar para Cristo. Cristo ficava do lado de fora. Era tudo feito na sua carnalidade. Era tudo feito nas suas capacidades pessoais, mas não na dependência de Jesus. A vida do cristão, muitas vezes, muitos cristãos na sua vida deixam Jesus de fora. Porquê? Porque confiam na sua sabedoria, confiam no seu poder, na sua riqueza, talvez na sua história, em vez de confiar e depender da pessoa de Jesus. Sem Jesus na igreja, não há vida. Há muitos natais hoje que são celebrados como o primeiro, sem Jesus.
Convida-se os amigos, convida-se a família, é a festa da família. Não importa se é bacalhau, se é puruço, o que é que lá está, mas há muita comida, há muitos presentes. E algumas vezes, algumas pessoas, porque não têm um amigo, porque não têm um familiar que gostariam de ter, ou porque não se podem juntar, vão dizer assim: este Natal já não vai ser um Natal como os outros. Quando a gente diz isso, é porque Jesus não era o centro do Natal. Porque quando Jesus é o centro, quando Jesus está lá no Natal, então o Natal continua a ser como os outros. Porque o Natal é Jesus. A igreja, a vida de cada cristão, tem de ser um lugar humilde, onde há lugar para Jesus, para que Ele possa mostrar a sua glória, para que Ele possa realmente trazer vida, esperança, paz, e até outros, como os pastores vieram àquele lugar humilde, outros possam vir até nós para conhecer este Jesus e adorá-lo. Que igreja é a igreja, a primeira igreja batista do Porto? Eu acredito que é uma igreja fundada num Cristo, num Jesus que é real. Eu acredito que é uma igreja firmada num Deus que é fiel e que é soberano. Eu acredito e oro e desejo que não só esta, mas que todas as igrejas batistas neste país sejam uma igreja onde Cristo vive e é visível em cada um dos seus membros. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Essa é a verdadeira igreja que leva o nome de Cristo. Não de um homem, não de um personagem qualquer, mas de Jesus. Porque sem Jesus não há Natal, nós costumamos dizer, não é? E sem Jesus também não há igreja. Que Deus vos abençoe. E muitos parabéns pelo aniversário.